Episódio 3 da nossa série Raízes da Fé, explorando os fundamentos do cristianismo. Hoje eu quero conversar com você sobre o Espírito Santo e num aspecto maravilhoso que eu amo demais dessa parte de conversar sobre o Espírito Santo, é falar sobre o fruto do Espírito, a transformação do caráter. O que o fruto do Espírito é, o que esperar da relação de cada crente com o Espírito Santo é um pouco do que a gente vai falar nos próximos minutos aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu já quero pedir para você curtir esse meu conteúdo, comentar aquilo que vai mexer mais com você, aquilo que você mais vai achar interessante da nossa conversa, e já aproveita e compartilha com todas as pessoas que você conhece para eles também crescerem, aprenderem ou conversarem sobre esse conteúdo do Espírito Santo aqui. Toda pessoa que crê na palavra, que vive a vida cristã, entende a Bíblia como um fundamento da fé, como algo fundamental para a gente crescer e conhecer a Deus. Todo cristão segue Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como aquele que é o nosso grande exemplo. Só Ele é o caminho, só Ele é o mediador, só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos religar a Deus. À medida que, no dia que você conhece a Jesus como seu Salvador, você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Quem conhece Jesus como Senhor, recebe o Espírito Santo prometido. Então, quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que tem o Espírito Santo habitando nele? Todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor. Quando confessamos Jesus, aplicamos fé que Ele é o Filho de Deus, o Messias revelado, que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados e acesso direto a Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, revelando a glória e a presença de Deus para a humanidade. E agora nós temos então acesso ao Espírito Santo, a Deus, por conta do véu do templo que foi aberto. Agora nós temos liberdade de conversar com o nosso Senhor. Recebendo o Espírito Santo dentro de nós, agora nós nos tornamos a habitação de Deus. Nós somos, então, passamos a nos tornar, a partir do conhecimento de Jesus, de entregar a nossa vida a Jesus, nos tornamos então tabernáculo, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Ok. A partir disso, temos Deus em nós, o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração. Habitando em nós, o que acontece? É sobre isso que a gente precisa aprofundar. Primeiro, o que acontece é que o fruto do Espírito vai crescendo, vai sendo gerado em nosso coração. O fruto do Espírito é algo que Deus nos dá a partir do relacionamento com Jesus. O fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, ele é o caráter de Deus em nós. É o caráter de Deus sendo revelado na nossa humanidade. É cada dia mais o crente se tornando parecido no caráter com o seu Criador. Nós que fomos desenhados conforme a imagem e a semelhança de Deus, quando nós pecamos, nós fomos como se tivéssemos sido quebrados. Nós paramos de funcionar como deveríamos funcionar. Quando conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós então retomamos o nosso ser original, o nosso jeito que deveria funcionar desde sempre, desde lá da criação do mundo. A partir desse momento, então, começam as lutas. Começa o Espírito Santo falando para nós como nós devemos ser, como nós devemos agir, como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que falar, o que pensar, o que não pensar. O Espírito Santo de Deus vai convencendo a gente nesse lugar. Quando o Espírito Santo convence, ele encontra lugar para fazer crescer em nós o caráter de Deus, amor, bondade, paz,
longanimidade, paciência, domínio próprio. São tantas coisas que o caráter de Deus vai sendo impresso no nosso que a gente passa a desenvolver. O Espírito Santo, ele é chamado de outro conselheiro, o Espírito da verdade, o conhecido do crente, ele vive com o crente e ele está em cada crente. Lá no dia de Pentecostes, em capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desceu sobre a humanidade e aí nós temos hoje o livre acesso a ele. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o poder prometido, ele é o nosso consolador, ele é a promessa que faríamos o que Jesus fez e ainda mais. Ele é a lembrança, é a memória de tudo que Jesus ensinou. Ele é um ensino da verdade, ele é a capacitação sobrenatural para sermos ainda melhores, para ter o caráter de Deus, como já falei. E ele é o presente de Deus para a igreja, para nós, na capacitação com habilidades sobrenaturais para o cumprimento do nosso dever como povo, como igreja de Deus através dos dons. Gálatas 5, 22 a 25 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, afinal, não precisa, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O fruto do Espírito, não os frutos, o fruto do Espírito. Ele é, imagina uma fruta, uma mexerica, por exemplo, uma tangerina, dependendo de onde você está no Brasil, se você é do Brasil. Um fruto que tem vários gomos. O fruto do Espírito é esse fruto inteiro que vai crescendo inteiramente em cada crente. Não tem como eu dizer que eu tenho mais amor do que alegria. Não tem como eu dizer que eu tenho mais paz do que paciência, mais amabilidade do que fidelidade. Não. Eu, crente, aberto ao Espírito Santo de Deus, deixando ele gerar, fazer crescer em mim o fruto que ele tem, que é dele, que vem a partir dele, isso tudo vai sendo gerado ao mesmo tempo. É um fruto crescendo todo junto. Se uma mexerica desenvolve menos uma parte do que outra, ela está com algum problema. Se uma laranja está crescendo mais de um lado do que outro, ela está com algum problema. Assim como o crente. Se o crente está tentando gerar na própria força do braço um lado mais do que outro, ele está com problema. O fruto cresce, o fruto do Espírito cresce e é gerado pelo Espírito de Deus em nós todo o tempo, todo dia, à medida que eu vou dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito provoca e produz em nós o caráter santificado de Deus. Viver no Espírito significa dar lugar ao Espírito Santo de Deus desenvolver o caráter de Deus em nós. Então, ele vai produzindo esse caráter no nosso coração. Amor, que é o lugar mais importante, que reflete mais claramente o caráter de Deus. A alegria ou gozo, que a partir da salvação nós temos uma alegria completa. Nós não precisamos de outro lugar para sentirmos alegria. Nós não precisamos de drogas, nós não precisamos de álcool, nós não precisamos de casamento, de filhos, nós não precisamos de uma carreira fantástica para termos alegria. A alegria vem com o Espírito Santo. Nós temos o gozo, nós temos a alegria que vem de Deus em nós, porque está depositada em nós a alegria, o contentamento, a paz. Nós não vivemos mais em guerra, vivíamos antes em conflito com os nossos desejos, com as nossas vontades, mas agora nós desfrutamos da paz. Paciência, paciência. Você que fala que não tem paciência, então o Espírito Santo de Deus está em você, você tem paciência também. Só que de repente tem que dar mais lugar para ela, dar mais ouvido para a paciência, deixar a paciência desenvolver no seu coração. A paciência, nós vivemos debaixo de um propósito, um planejamento de Deus. Por isso nós não
vivemos ansiosos, nem angustiados, nem com pressa de nada. Nós não estamos correndo atrás de nada, nós queremos que o nome de Deus seja glorificado. A amabilidade, nós mostramos bondade para as pessoas e quando mostramos bondade, amor, nós estamos mostrando Jesus para o mundo. A bondade é anular a si mesmo em função dos outros. A fidelidade, o cumprimento dos seus votos, os seus compromissos, os seus acordos. O crente, ele fala que vai chegar numa hora e ele chega na hora. O crente, ele se compromete e faz. O crente ele aceita a escala lá na igreja dele e ele cumpre a escala. Ele não fura não, porque o crente, ele é fiel. Mansidão. Jesus disse que é manso e porque ele é manso, nós também devemos ser como ele. E por fim, o domínio próprio, que tem a ver com a temperança e a capacidade dada por Deus para resistir às investidas do diabo. O Espírito Santo de Deus em nós nos transforma. E cada vez mais, se dermos lugar, nós nos tornaremos mais parecidos com Deus, porque o seu caráter está sendo visto na nossa vida. O meu desejo para você e a minha oração, e é para mim também, é que a gente se renda e viva no Espírito, deixando que o caráter de Deus seja desenvolvido em nós, dando lugar para o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima.